Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e com este vídeo eu quero responder à acusação muito feita a libertários, liberais, anarcocapitalistas de que nós estamos ajudando as pautas da esquerda. O que aconteceu é que eu soltei um vídeo recentemente falando sobre a interferência do governo e do Estado na definição de família e dizendo que o Estado não tem nada a ver com isso e que o direito das pessoas de liberdade social deveria ser respeitado. Se você quer fazer alguma coisa associando-se livre com as outras pessoas, faça! E disso vem a acusação que emana, de maneira geral, da galera do Olavo de Carvalho de que isto ajuda as pautas da esquerda e as pautas LGBT. E eu não deveria estar defendendo isso porque isso ajuda a destruição do Estado, a destruição da família, a destruição dos valores morais para implantar o socialismo. E ele está certo. Neste ponto, o Olavo de Carvalho está correto. A educação, historicamente, foi uma estrutura criada pelo Estado e pelas organizações religiosas para impor na população, por força de lei, sob ameaça de violência, para impor nessas pessoas os ideais dessas pessoas, nisso eu acabo caindo no jargão de esquerda, mas dessas classes dominantes, da igreja, do Estado, dos burocratas, da aristocracia, para forçosamente ensinar a população a amar e adorar eles. E o que a esquerda busca fazer, que uma das sacadas geniais do Gramsci, é subverter esse sistema, é aproveitar esse sistema de doutrinação massiva, obrigatória, violenta de todas as crianças, para, através disso, desmontar os ideais conservadores, desmontar a família, desmontar o jeito que a sociedade se organiza, desmontar tudo isso e implantar o socialismo. Isto é o que a esquerda faz e o Olavo de Carvalho está correto em dizer que isto acontece. Agora, o que acontece é que o sistema de educação no Brasil e de maneira geral no mundo ainda é controlado pelo Estado. No Brasil, especialmente, é controlado fortemente pelo MEC e é obrigatório. Então nós temos ainda no Brasil uma estrutura educacional, uma estrutura de ensino que é por natureza doutrinação, que foi subvertida pelos esquerdistas no Brasil, isso já aconteceu, e que é obrigatória e ela existe. E agora, movimentos de esquerda radical e movimentos de várias outras naturezas, mas todas revolucionárias, todas radicais, estão tentando usar este sistema para subverter o Brasil na direção de uma revolução socialista. Sim, isto é verdade. Mas a resposta não é atacar estes movimentos. Não é atacar o cara que é homossexual. Não é atacar a pessoa que quer que a ideologia de gênero seja ensinada na escola. Não. Porque o que você faz ao fazer esse ataque, a armadilha que você cai ao criar uma inimizade, ao criar uma guerra com essa pessoa, é cair na ideia de esquerda de conflito de classes, de guerra de classes, de um contra o outro. Aí você cai nessa de se opor a uma pessoa violentamente por algo que ela quer. Quando a resposta correta, na opinião libertária, na opinião anarcocapitalista e minha, você deveria se opor à ideia de educação obrigatória. Porque o que acontece? A esquerda revolucionária, mau caráter, canalha mesmo, irresponsável por genocídios, esses caras querem se infiltrar na educação para usar ela para destruir a sociedade e implantar a revolução socialista. Sim. E, no meio disso, existe uma quantidade fantasticamente enorme de inocentes úteis que estão dentro ainda do paradigma da escola, estão ainda dentro daquela ideia de não, a escola tem que ser obrigatória, o ensino tem que existir, a gente não deveria deixar as pessoas ensinarem, se ser proibido, o Estado tem que cuidar disso, elas ainda estão dentro desse jeito de pensar, e o que elas conseguem imaginar é, não, isso aqui deveria ser obrigatório e forçado nas pessoas. Não porque eles são canalhas, não porque eles são violentos, porque eles querem revolucionar o socialismo, porque eles são idiotas úteis. E eles estão fazendo isso dentro do paradigma do Estado. Ao opor eles, o que você está fazendo? Ele é um idiota útil, e você está sendo, de certa forma, um idiota útil porque você está caindo no conflito de classes que a esquerda quer impor para separar as pessoas. E como eu falei, a resposta correta não é cair nesse conflito. É falar para os dois lados, vem cá. Galera, vocês querem fazer uma educação, vocês querem falar de gays, vocês querem falar de
o que vocês quiserem de gênero na escola, e vocês querem educar disso, e vocês querem... Tá bom. Vão falar disso na escola de vocês lá. E eu quero que o meu filho ouça isso, 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 isso. Então eu quero que o Estado não me impeça violentamente por força de lei de ensinar aqui o que eu quero que ele aprenda, e eu quero que o Estado não me force violentamente a aprender aquilo, porque eu, pai, não quero. A resposta correta é lutar, porque é uma luta, pela liberdade de ensinar o seu filho como você quiser. É tirar a educação da mão do Estado. Porque o que acontece? Essa educação, como eu falei no começo do vídeo, existe como uma ferramenta de doutrinação, de lavagem cerebral. Vem lá daquela ideia que você talvez nem perceba que tá. Mas lembra lá do Platão na República? Que ele diz que o filho é antes do Estado do que das pessoas? Aquela ideia totalitária, ditatorial, burra, atrasada, violenta, cruel. É uma ideia retardada do Platão de que o filho, a criança, é antes do Estado, ele é antes da sociedade do que dos pais. Isso é uma ideia totalitária. Isso é a raiz de todo o coletivismo, de todo o atraso que existe nesse mundo. O Platão... Se tem um cara que eu odeio na história da humanidade inteira, é o Platão. Puta que pariu, filho da puta, que desgraça. Enfim, ele vem dessa ideia. O ensino público vem dessa ideia. A criança pertence antes ao Estado. Ela deve ser educada antes pelo Estado para depois ser devolvida aos pais, para evitar que os pais controlem ela. Porque a criança vai fazer o bem pela sociedade. Essa ideia está dentro dos movimentos, de vários movimentos conservadores, e eles não percebem, não é porque eles acham isso, mas é porque o sistema de escola já é tão forte, ele já é tão encalcado, ele te lava o cérebro tanto, que você acha isso normal. Que você não consegue pensar o contrário. Que quando eu falo, olha, a educação não deveria ser obrigatória e os pais deveriam ser livres para poder educar as crianças deles como eles querem. A primeira coisa que você pensa é, não, mas daí os pais vão vender as crianças dele, colocar eles para trabalhar e vão colocar as crianças na lavoura, e você cai nessa armadilha instantaneamente. Por quê? Porque a escola te treinou para cair nessa armadilha. É como explicar um truque de mágica para alguém, em que você olha e fala, puta, nossa, é isso. E é isso. Quando a galera fala, não, mas a gente tinha que tirar eles da escola. A gente não pode deixar que eles invadam a escola. Não. A resposta correta é, a gente tem que tirar o poder da escola do Estado e deixar que a gente ensine. Eu quero ensinar o meu filho do jeito que eu quero que ele aprenda. Eu gostaria muito, no dia que eu tiver filhos, de não precisar colocar eles na escola. De não ser ameaçado, de não ter as minhas crianças sequestradas pelo Estado para serem educadas violentamente em alguma coisa que eu não acredito. Que eu acho que tá errada. Mas os pais querem que... Digamos que pais querem que as crianças sejam educadas em... Seja lá o que for que os LGBTs hoje querem, sei lá. Pode. A criança é tua, é propriedade tua, a tua ideia, você cuida da tua educação. Não obriga a minha. Se você quer passar essas ideias pra lá, passe. Se vocês quiserem se juntar e fazer uma comuna socialista e ir lá pro canto e morrer de fome, vão! O problema não é meu. Não me obriguem a ir. Não me obriguem a minha criança a ir. Não obriguem a minha criança a ser educada nem para um lado, nem para o outro. Eu, pai, quero ter força, quero ter controle total de como o meu filho vai ser educado, porque isso é fundamental. A luta pela liberdade, e a ideia da liberdade, a ideia dos libertários é eu quero uma sociedade sem coerção, uma sociedade de interação livre, ela passa necessariamente pela educação. Porque essa natureza de a criança pertence primeiro ao Estado é a base desse erro, é a base dessa falha que muitos conservadores cometem de falar, não, a gente tem que tirar eles da educação. Não, você tem que tirar a educação do Estado. Você tem que ter a liberdade de educar. Porque tudo que acontece hoje é uma guerra de como a coisa vai ser violentamente feita. A guerra de impostos hoje, não, tem que ser maior ou menor. Os dois lados estão concordando que a violência de impostos tem que acontecer. Mas a punição para usuários de drogas tem que ser essa ou essa? Os dois lados estão concordando que o cara não tem o direito de fazer o que ele quiser livremente. É muito fácil cair nessa armadilha, porque como eu falei, nós somos todos educados pelo Estado. Eu passei pelo sistema de educação, você também. Mas foi escola privada, mas é regulamentada pelo MEC.
Mas os professores são treinados por universidades esquerdistas, regulamentadas pelo MEC, com professores extremamente esquerdistas e aí sim canalhas revolucionários. É este sistema que tem que ser quebrado se você quer quebrar o socialismo. Porque o que ele quer é criar um Estado gigantesco, mas um pouco imperceptível. A ideia de que todas as pessoas se submetem automaticamente. Isso é um pouco da ideia da Revolução Comunista, que é muito bem mostrada pela Ayn Rand no livro dela, o Anthem, em que as pessoas deixam de falar eu, elas acham que é um crime isso, elas não conhecem essa palavra. Esse é o objetivo. Então, cuidado para não cair nesse conflito. Cuidado para não cair no, não, mas eles estão errados, mas essa guerra... Não. O teu inimigo é o Estado. O teu inimigo é a violência que você acha que é normal de... Não, mas as pessoas deveriam ser obrigadas a fazer isso. As pessoas deveriam ser obrigadas a... Não. Lembre-se de liberdade. Esse é o importante. Que é a questão que o Estado tenta esconder, que o governo tenta esconder de um lado ou do outro. É isso, esse é o assunto. Não a agenda de esquerda. Não é isso. Até porque isso é um ponto importante lembrar. As pautas de esquerda hoje, isso é... Você não aprendeu isso porque você aprendeu história na escola que é regulamentada pelo MEC. Por isso que você não sabe isso que eu vou te falar. Por isso que eu vou te falar uma coisa e você vai ficar meio... Mas as pautas esquerdistas hoje foram sequestradas dos liberais. As pessoas deveriam ser livres para fazer sexo como elas quiserem. Era uma pauta liberal. As pessoas e não era uma pauta de esquerda originalmente. Se tiveram regimes na história do mundo que perseguiram e mataram homossexuais, foram os regimes de esquerda revolucionários. Pauta de liberdade sexual, você quer ser gay? Seja. Eu não quero saber, não é doença, não é. O cara que é gay não sofre. Quem tá doente sofre. O cara é gay, ele sofre? Não é uma doença. Mas isso é uma pauta liberal sempre. Você quer fazer o que você quer? Faça. É pacífico? É. Você está violentando alguém? Não. É problema de alguém que não é seu? Não. Então faça. Mas eu não quero ele educando meu filho. Bom, então se você tiver o seu filho numa escola que tem um professor, uma ideologia que você não gosta, você tem que lutar pelo direito de poder tirar sua criança de lá e colocar na escola que é exatamente do jeito que você quer. Ou falar, dane-se, eu não quero nenhuma escola. Eu vou educar a minha criança em casa. O que é um conceito que hoje a esquerda fica louca de ouvir. Fica louca de ouvir. Mas é isso que tem que acontecer. Os pais terem controle total da educação da criança, não na mão do Estado. Mas essa era uma pauta... essas pautas de liberdade eram pautas sempre liberais. Essas pautas de liberdade social sempre foram liberais. Sempre foram. Só que a esquerda vai ler Rothbard. Vai ler Murray Rothbard. Vai ler a análise dele da história. Porque ele lia a história muito bem. Ele analisava a história muito bem. A esquerda roubou pautas. A esquerda não é nada mais do que um movimento extremamente confuso. Porque o que eles querem fazer eles querem alcançar a liberdade através de métodos totalitários. Porque o que é a história do socialismo? Tinha os socialistas fabianos que eram, olha, eu tenho inveja desses filhos da puta e eles deviam me dar dinheiro porque, sabe, é maldade, pô. Não é? E a ciência destruía eles. Toda vez que a ciência, a economia e a lógica era aplicada contra eles, eles tomavam na cara lindamente e o socialismo fabiano nunca foi respeitado intelectualmente. Até que chegou o Marx com a dialética do Hegel, que era um sistema, como diz o Mises na introdução, a segunda edição alemã do livro dele do socialismo, ele diz que a dialética hegeliana era só um jeito muito fácil de você explorar ideias e chegar em qualquer conclusão absurda e não aceitar nenhuma crítica. Ele usa isso, proíbe qualquer questionamento científico do socialismo, porque, bom, é uma lógica diferente, vai ser uma outra coisa lá, então a gente hoje não pode tentar inventar ou tentar descobrir o que é. Então, qualquer crítica científica que seja feita ao socialismo não refuta ele porque ela vem desse paradigma atual e não do futuro verdadeiro, histórico, certo. Então qualquer crítica é inadmissível. Então, o jeito que a gente vai entender as ideias é diferente porque seja lá qual for que é o jeito hoje, tá errado. Automaticamente. E conjurou-se, depois do Marx, a ideia de que liberdade, eles mudaram a ideia. Eles sequestraram a palavra liberdade, porque liberdade era a liberdade de ser. Eu posso fazer o que eu quiser sem ser coagido. Eu interajo com as pessoas livremente, baseado em consenso. A esquerda sequestrou essa palavra e quis dizer a liberdade da opressão capitalista burguesa fascista
dentro da nossa teoria que não pode ser questionada porque seja lá quem for que discordar tá errado. Esse é o grande sequestro da ideia de liberdade da esquerda. E por isso que você diz, não, mas os liberais estão ajudando as pautas de esquerda. Não, eles roubaram as nossas pautas. Eles roubaram isso. Eles roubaram a ideia de, não, a gente quer ajudar os pobres a se enriquecerem, que era uma pauta liberal. E o jeito que a gente vai fazer isso é pegar esse meio totalmente totalitário de controlar a economia e fazer isso. Isso a gente chama de liberdade. É por isso que existe o Partido Socialismo e Liberdade, que é o nome mais idiota que já assolou a história do Brasil e do mundo. Por isso que existe. Não, a gente vai tentar libertar as pessoas usando o totalitarismo econômico e planejamento central e libertar elas. E quando isso faliu, em 1910, já na Revolução Russa, quando isso faliu intelectualmente, milhões de pessoas morrendo de fome, meio que pegou mal. Aí conjurou-se a ideia do welfare state. Não, ó, então esse totalitarianismo assim não funciona, né? Então a gente vai tentar, assim, só pegar um pouco do dinheiro e aí nasceu a social-democracia. A gente rouba um pouco dos ricos lá, porque eles são bando de filho da puta, vamos colocar eles com a população, criar uma guerra de classes, a gente rouba o dinheiro deles e dá para os pobres, e a gente matou a pobreza. Isso faliu. Faliu, está falindo, faliu ao longo dos anos 80 e continua falindo em diferentes países, em diferentes velocidades. Você tem o rei da Holanda saindo e falando, olha, quebrou, não adianta mais. Você tem a Suécia fazendo reformas agora, porque falaram, não tem como mais sustentar, quebrou, acabou o dinheiro, como diz a Margaret Thatcher, socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros, acabou o dinheiro dos outros. E poucos países restam que conseguem ainda fazer isso, e todos eles estão na estagnação ou na recessão. Deu errado. E os países que ainda conseguem sustentar isso são os países com uma altíssima liberdade econômica, como, por exemplo, Canadá. Esse é o que restou e está falindo. Na Alemanha, tentaram enfiar um salário mínimo lá, deu errado. Deu errado, todo mundo sabe que deu errado lá. E aí veio esse welfare state que agora está em estado de desmanche porque não funcionou. Então o que aconteceu? Agora que a esquerda faliu intelectualmente, totalmente, todas as ideias que eles tentaram sequestrar dos liberais para alcançar de maneiras conservadoras, falharam. Restou para eles o quê? Como o Pondé apontou, bom, restou dizer que a esquerda defende o gay, ele defende o negro, ele defende as minorias. E aí vem essa camiseta, Ayn Rand. Menor maioria da Terra é o indivíduo. O que a esquerda faz é criar esses conflitos de classes. Criou ao longo do tempo e falhou em todos miseravelmente, ridiculamente, foi exposta seguidamente, foi exposta assim, de uma maneira humilhante. E hoje eles tentam, não, mas a gente defende... Vem cá, defenda um indivíduo. Se você quer dizer que você defende minorias, defenda o indivíduo. Defenda a liberdade do indivíduo da coerção violenta de todos os outros. Defenda a liberdade do indivíduo de se educar e educar suas crianças como ele quiser. Defenda a liberdade do indivíduo de ir atrás da felicidade dele, dos objetivos de vida dele, independente da aprovação da comunidade dele ou não, desde que ele faça isso pacificamente. Porque é isso que é a força do governo. Isso que é a força que aparece também na escola. Você está entendendo como uma coisa lupa? Você está entendendo? Isso aparece na escola. O prego que se destaca é martelado. O inteligente da turma sofre bullying. E ele tem que ir lá na velocidade dos retardados da turma. O que se destaca, o que pergunta, o que participa é zoado. É ignorado, é esquecido. Ele tem que se conformar à comunidade. Isso não é liberdade. Isso tem que deixar de existir. Essa ideia de educação estatal é a primeira coisa que os libertários precisam lutar contra. A liberdade do sistema estatal de educação. A liberdade de educar sua criança como você quiser, de passar os ideais que você quiser, de não ser forçado a se conformar a uma massa burra. Não ser forçado a seguir o que os outros querem que ele siga, mas o que ele quer seguir. Isso é a primeira coisa que a gente tem que lutar e é o que o libertário busca e é o que eu busco com esse canal. Dizer que a gente está ajudando as pautas da esquerda está errado, porque as pautas deles são nossas originais. São sequestrados dos liberais. E é por isso que hoje o liberalismo está voltando, por isso que hoje o libertarianismo está voltando tanto, por isso que hoje o anarcocapitalismo cresce tão fantasticamente. Porque a esquerda vendeu a ideia e o método falhou, restou a ideia. Só que restou a ideia que era libertária. E agora todo mundo olha para os libertários e fala, não, eles têm essa ideia e eles conseguem alcançar ela. E agora, como o ciclo fechou, a esquerda acabou sendo, hoje, como é personificada em várias personalidades burras da esquerda,
um idiota útil pro libertarianismo. Eles acabaram fazendo isso e, como eu falei, restaram essas ideias pra gente. As ideias que foram sempre libertárias, sempre liberais. Você quer ser gay? Vai. Mas é natural. Eu não tô discutindo isso. Eu não tô discutindo o que é o ser homossexual ou da onde... Não interessa, cara. Seja lá qual for que é a causa ou se não tem... Se você tá machucando alguém, não vai. Seja feliz. Não é meu problema. E eu quero que você tenha a maior liberdade possível pra fazer isso, desde que você não me enche o saco. O problema é a encheção de saco. O problema é o Estado. Que quer... vai ter uma ideia que é obrigatória que vai ser passada pra todas as crianças. E agora briguem por qual vai ser. E aí você cai no paradigma do Estado. Aí você cai no paradigma da esquerda. Aí você sim está sendo útil, está sendo um idiota útil para essa guerra de classes. Não é essa a conversa. Não é o que deveria ser ensinado na escola. Não é o que deveria ser lei ou não. As pessoas deveriam ser livres. Este sistema de escola não deveria existir em primeiro lugar. Vamos focar nos pontos certos, vamos analisar um pouco mais. Não estou discordando do Olavo de Carvalho em nenhum ponto. Nenhum ponto. Tudo que eu falei agora aqui ele concorda. Só que eu estou falando de um jeito diferente. Então, vamos discutir liberdade. Vamos falar de libertarianismo. Vamos falar de libertar as pessoas da coerção violenta de outras, que é imoral, porque isso é escravidão. Se você legisla como eu vou viver, você está legislando como eu vou usar meu corpo, isso é escravidão. E isso é imoral. Essa é a conversa. Esse é o ponto. O resto é só cortina de fumaça. Vamos prestar mais atenção. Dúvidas nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tchau, tchau.